Olá pessoal, nos reunimos mais uma vez para resolver mais um exercício de índices físicos. O exercício 5 diz o seguinte: um recipiente contendo solo saturado pesou 113,27 gramas força antes de ser colocado em estufa e 100,06 gramas força após 24 horas de secagem. Isso significa que, no primeiro momento, com o solo saturado, saturação 100%, ou seja, 1. O peso observado do recipiente com o solo é 113,27 gramas força. Isso aqui é recipiente mais solo. E depois de 24 horas secando na estufa, eu tenho um outro peso. Quer dizer, depois de 24 horas de secagem, eu não tenho mais a saturação 100%. O solo foi totalmente seco, então a saturação vai ser 0. Então, nesse segundo momento, eu tenho uma pesagem aqui de 100,06 gramas força. Isso também é recipiente mais solo. O peso do recipiente é 49,31 gramas força. Então, recipiente é igual 49,31 grama força. Massa específica real. Essa massa específica aqui nada mais é do que a densidade. Então, densidade foi fornecida 2,80. Determine o índice de vazios, a porosidade, a umidade e o peso específico aparente da amostra. Então, começamos por retirar o recipiente da pesagem, porque o peso do recipiente não me interessa. Eu quero saber apenas o peso da amostra. Então, o peso, vamos lá. Retirando o recipiente. O peso inicial vai ser 113,27 menos o recipiente, que é 49,31. Então, eu vou trabalhar com este peso, 113,27 menos 49,31. O peso da amostra vai ser 63,96 gramas. Esse é o peso total, o peso da amostra úmida, no caso saturada. Depois eu tenho o peso seco, que eu vou indicar pelas letras PS. Peso seco é, após a secagem da estufa, 100,06 grama força, só que ele está com o recipiente. Retiro o recipiente. 100,06 menos o recipiente, que pesa 49,31 gramas. Então, o peso seco vai ser 100,06 menos 49,31. 50,75 gramas. Certo. A partir daqui, eu começo os cálculos, né? Referentes aos índices físicos. Então, a primeira coisa que eu vou determinar é o teor de umidade. Então, teor de umidade, a gente recorre à fórmula aqui, a nossa lista de fórmulas. Teor de umidade é dado por peso de água dividido pelo peso seco, ou seja, peso total menos peso seco, dividido pelo próprio peso seco. Isso que vamos fazer. Teor de umidade, H, é igual peso total menos peso seco sobre peso seco. Isto é, peso total
63,96 menos peso seco 50,75. Essa diferença nada mais é do que o peso da água que evaporou, dividido pelo peso seco. Fazendo esse cálculo, nós chegamos ao valor de 0,26 ou 26%. Pronto, teor de umidade já foi. Precisa calcular índice de vazios, porosidade, peso específico aparente da amostra. Bom, para o segundo passo, vamos calcular aqui o índice de vazios. Com os dados que eu tenho, consigo a partir da fórmula de saturação, tenho umidade, acabei de calcular. Tenho densidade, foi fornecido. Tenho grau de saturação, fornecido. E com a fórmula de saturação, eu vou achar o índice de vazios. Veja, não adianta recorrer à fórmula do índice de vazios, porque eu não tenho peso específico dos grãos sólidos e peso específico seco. Não tenho. Então, eu vou usar a fórmula do grau de saturação para achar o índice de vazios. Então, saturação é igual a umidade vezes densidade dividido pelo índice de vazios. Estou trabalhando com a saturação 100%, que é o solo no estado natural, né? Então, inicialmente, essa é a situação. Então, o grau de saturação é igual a 1. Teor de umidade, acabei de calcular, 0,26. Vezes a densidade foi fornecida, está no enunciado, 2,80. Dividido por E, que é o índice de vazios que eu quero encontrar. Então, para achar o E, eu faço uma operação inversa aqui, faço a multiplicação, E vezes 1, que é E, vai ser igual a 0,26 vezes 2,80. Então, 0,26 vezes 2,80, 0,728. Esse é o índice de vazios do solo, dessa amostra. Com esse índice de vazios, o índice de vazios foi pedido. Então, já é o segundo item que calculamos. A partir do índice de vazios já calculado, a gente consegue determinar a porosidade. Tem uma fórmula direta aqui, que relaciona a porosidade, desculpem, a porosidade N com o índice de vazios E. Só preciso do índice de vazios para saber a porosidade. Então, vou utilizar essa fórmula aqui. Porosidade N é igual E sobre 1 mais E. Então, a porosidade vai ser E 0,728 dividido por 1 mais 0,728. Coloca na calculadora, aí tem que colocar parênteses aqui embaixo, para evitar qualquer possível erro de cálculo. Então, 0,728 dividido, abre parênteses, 1 mais 0,728, fecha parênteses, igual 0,421, 0,42. Porosidade calculada. Falta um último dado, que é o peso específico aparente. Para calcular o peso específico aparente, aí esse peso específico aparente é o natural,
tá? Então, o peso específico natural é a relação entre peso e volume. Peso total por volume total. Eu tenho peso, mas não foi fornecido nenhuma informação sobre volume. Então, a gente vai ter que procurar uma fórmula que indiretamente envolva aqui o peso específico natural para poder calcular. E essa fórmula aí vai passar aqui pelo peso específico seco. Então, peso específico seco é o peso específico natural dividido por 1 mais umidade. Peso específico natural é o que eu quero. A umidade eu já tenho, só que eu não tenho o valor do peso específico seco. Então, eu acho primeiro o peso específico seco, para depois achar o natural. Então, como eu acho o peso específico seco a partir dos dados que eu tenho, eu posso utilizar a fórmula do índice de vazios. Peso específico dos grãos dividido pelo peso específico seco. Então, eu vou utilizar a fórmula do índice de vazios para chegar no peso específico seco, para que depois use a fórmula do peso específico seco para calcular o peso específico natural. Por isso que vários alunos acabam sentindo bastante dificuldade na hora de resolver um exercício desse tipo. Então, vamos lá. Aqui, a continuação é E é igual peso específico dos grãos sólidos dividido pelo peso específico seco menos 1. Bom, tem o peso específico dos grãos sólidos? Na verdade, tenho, né? Se eu tenho o valor da densidade, que estava aqui no enunciado, 2,80, eu chego nesse peso específico dos grãos sólidos, né? A fórmula da densidade diz o quê? Vou colocar um cantinho aqui. Densidade é o peso específico dos grãos dividido pelo peso específico da água. O valor de densidade foi dado, então 2,80 é igual peso específico dos grãos dividido pelo peso específico da água, que é 1. Ou seja, o peso específico dos grãos é o próprio 2,80. O peso específico dos grãos coincide com a densidade porque eu estou utilizando a densidade da água igual a 1. Se adotar uma densidade da água com valor diferente, como aí a gente vai ter valores diferentes. Então, índice de vazios é igual a 2,80 dividido pelo peso específico seco menos 1. Já tenho aqui com duas incógnitas não conseguimos trabalhar. Ah, mas temos aqui, ó, já calculamos o índice de vazios. Então, eu vou continuar aqui pra frente. O índice de vazios foi calculado aqui, ó, na folha anterior. Por isso que é bom ter a folha em mãos aqui, ó. 0,728. Então, eu vou trocar esse E por 0,728. É igual a 2,80 sobre gama S menos 1. Para isolar o gama S, primeiro eu vou operar com esse menos 1. Vai ficar 1 mais 0,728 igual a 2,80 sobre gama S. Aí vai ser 1,728 igual a 2,80
sobre gama S. E aí, fazendo aquela multiplicação aqui, preciso subir pro numerador aqui, o gama S, então vai ficar gama S é igual a 2,80 dividido por 1,728. Então, gama S, que é o nosso peso específico seco, vai ser igual a 2,80 dividido por 1,728. 1,62. 1,62. Unidade de peso específico é grama-força por centímetro cúbico. Bom, peso específico seco não foi pedido no exercício, mas eu preciso dele para chegar no peso específico natural. E agora, numa última conta, a gente chega no valor do peso específico natural. Fórmula para peso específico natural, envolvendo o peso específico seco, que eu já calculei. Então, é essa fórmula aqui, ó. Utilizo a fórmula do peso específico seco para chegar no natural. O seco eu já tenho, natural eu quero saber, umidade eu já tenho. Então, essa fórmula aqui. Gama S é igual o gama sobre 1 mais H. Peso específico seco, substituindo aqui os valores na fórmula, 1,62 é igual ao peso específico que eu procuro, sobre 1 mais o teor de umidade. O teor de umidade foi dado, não foi dado, mas a gente já calculou aqui, ó, na folha anterior, teor de umidade 0,26, que é 26%. Então, 0,26. Ou seja, 1,62 é igual a gama sobre 1,26. E aí, para isolar o gama e finalizar a conta, a gente faz a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. 1,26 vezes 1,62. Esse é o peso específico natural que procuramos. 1,26 vezes 1,62 é igual a 2,04. Então, peso específico natural do solo, 2,04. Unidade mantém grama-força por centímetro cúbico. É isso, gente. Esse exercício foi um pouquinho mais longo, um pouquinho mais complexo, mas acredito que com esses 5 exemplos que eu venho mostrando para vocês, um por vídeo, vocês vão conseguir resolver qualquer exercício desse tipo. Então, basta que vocês tenham os dados suficientes, auxiliados pela tabela, esta aqui, né? Na verdade, é uma lista de fórmulas básicas, tem outras ainda que decorrem destas, mas auxiliados por essa relação entre os índices físicos, a gente consegue resolver qualquer exercício desse tipo, tá certo? Então, resolvam os exercícios que estão propostos na nossa área virtual, e caso tenha alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer. Abraços a todos, bons estudos. A gente encerra aqui com este vídeo esta parte de índices físicos. Os próximos serão sobre granulometria, curva granulométrica, limites de Atterberg, né, de liquidez e de plasticidade, e algumas outras coisinhas. Abraços a todos.